De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, Thaís, pente fino na Previdência, né? Vamos tentar entender um pouquinho do funcionamento, né, do que é esse pente fino, para quem não conhece. Então, o governo federal está prometendo um grande pente fino e já com início agora no próximo mês, então em julho de 2024. É bom todo mundo aí que recebe alguns benefícios específicos ficarem mais atentos. E qual é o grande objetivo do governo? Na verdade, ele espera economizar 20 bilhões de reais. Então, essa é a quantidade. E tudo isso está sendo feito para caber, assim, para ele conseguir se adequar ao orçamento que foi planejado. Então, em razão disso, vai verificar a questão dos benefícios. Então, quem tem algum benefício do INSS, a primeira questão muito importante é deixar o endereço atualizado junto ao portal do Meu INSS. Porque a correspondência chega uma carta na casa da pessoa convocando para ou para perícia ou para apresentar algum tipo de documentação. E, claro, ficar sempre atento, né, aos golpistas. Porque se alguma pessoa entrar em contato falando que é a questão do pente fino, que tem que entregar alguma documentação, fique muito atenta. E qualquer dúvida, tirar diretamente as dúvidas no INSS através do telefone 135 ou através do portal do Meu INSS. Então, muito cuidado caso alguém ligue se passando pelo INSS, que pode sim ser algum tipo de golpe. E aí é importante a gente dizer isso, né? São benefícios, não é exclusivo da aposentadoria. Então, qualquer coisa que se enquadre em benefício pode estar nesse pente fino. Exatamente. Então, o que vai aí enquadrar? Qual é o principal foco do governo federal? Na verdade, são os benefícios de prestação continuada ao deficiente, ao idoso também, mas mais focado ao deficiente, em razão de pessoas que restabelecem a sua saúde. Na verdade, o maior objetivo mesmo são questões ortopédicas, porque muitas vezes a pessoa cria uma fratura no pé, na perna, e acaba, assim, restabelecendo a sua condição ou conseguindo voltar ao trabalho através de uma reabilitação. Então, esse é o principal foco, são essas questões ortopédicas. Então, benefício assistencial ao deficiente, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, principalmente os auxílios concedidos de forma judicial. E por que esses concedidos de forma judicial? Muitos deles foram concedidos sem data fim. Então, a pessoa, em razão de algum problema de saúde, tinha possibilidade, sim, de reabilitação, porém não foi colocada uma data fim e a pessoa está recebendo por anos. O governo está de olho nesses benefícios. Também é interessante, né, a gente destacar aí, dentro desse perfil, que você coloca justamente isso, né? A correspondência é o fator. E a Laura pergunta aqui, caso, né, não tenha, a pessoa não tenha atualizado os dados no sistema e etc., e tipo, a correspondência não chegou onde ela reside, esse benefício vai ser cortado. Então, Laura, nesse caso, o que acontece? O benefício vai ser cortado. Então, no caso, por isso que é interessante a atualização. E caso o benefício seja cortado, procurar diretamente o INSS, como eu disse, através do telefone 135, o portal do Meu INSS ou através de uma agência, que vamos ter agora a reabertura da agência aqui em Batatais. Então, procurar diretamente a Previdência Social e verificar o porquê foi cortado. Conforme for, caso seja alguma exigência, cumprindo a exigência, conforme o caso, vai sim restabelecer o benefício. Muito bom. Também a respeito de caso a pessoa seja chamada para esse pente fino. Não quer dizer que ela vai perder o benefício, né? Quer dizer que ela foi listada lá. E quem é listado? É todo mundo que é chamado ou não? É uma amostragem? Como é que funciona? Então, não vão ser todas as pessoas chamadas. No último pente fino foram chamados 1.200.000 pessoas ali que recebiam benefícios e que o INSS considerou pertinente chamar. Cerca de 1/3 tiveram os benefícios cortados. 500.000 pessoas aí tiveram os benefícios realmente cortados. E quando corta, também não significa que a pessoa realmente não tenha o direito. Às vezes ela até tem, o INSS cortou. Algumas pessoas, elas não podem ter o benefício cortado. E quem são elas? Pessoas que estão recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e tenham 55 ou mais anos de idade. Essas pessoas não podem ter o benefício cortado. O mesmo acontece com as pessoas que são aposentadas por invalidez e possuem aí mais de 60 anos. Também não pode aí ter o seu benefício cortado.
Então, nessas duas opções, não pode. O mesmo ocorre com os portadores de HIV, que também não podem. Porém, caso você receba auxílio-doença, pode sim ser convocado para aí tentar verificar, o INSS verificar se tem algum problema. E caso receba também a aposentadoria por invalidez e não esteja dentro desses requisitos, também pode sim ter a convocação. E como se prevenir de tudo isso? O principal, juntar relatórios e exames médicos. Sempre que for no médico, principalmente se depender da rede pública, vai pedindo relatórios, exames, vai juntando tudo. Porque se em algum momento o INSS convocar, já está tudo ali bem organizado. Documentação é fundamental, né? Então isso é importante, porque também tem o caso de, olha, tive o benefício suspenso, não perdi de fato para avaliação. Mas se eu estou documentado, se eu tenho tudo, nem a suspensão, pela suspensão eu passo. Com certeza, muitas vezes não vai passar nem pela suspensão. O INSS chamou, comparece, de qualquer forma, mesmo que esteja dentro desses requisitos que eu comentei, de pessoas que não podem ter o benefício cortado, ainda assim compareça na convocação do INSS e cumpra o solicitado. Faça isso, porque para evitar de qualquer forma cortar. Mas ainda assim o INSS corta, então não pode ser cortado, porque está dentro desses requisitos da lei, e o INSS cortou. O que fazer? Mandado de segurança, para o INSS restabelecer o benefício. E caso a pessoa esteja com esses requisitos que não pode ser cortado, porém comete alguma ilicitude. Então, por exemplo, a pessoa começa a vender alguma questão na rua, principalmente se divulga em Instagram, alguma rede social, porque a pessoa, quando ela é aposentada por invalidez ou ela recebe auxílio-doença, ela está incapacitada e não pode trabalhar. Caso a pessoa comece a trabalhar, é irregular. Então, também ficar muito atento, porque se for convocado, tem que comprovar que realmente não trabalhou, para não ter o benefício aí cortado, e conforme o caso, o INSS pode até pedir devolução de valores. Falar um pouquinho da questão, Thaís, da prorrogação automática de perícia que a gente estava tendo, né, que parece que não vai ter mais. Isso mesmo. Então, a prorrogação automática de perícia, que foi estabelecida por uma portaria em outubro de 2023, está para ser encerrada. E é uma questão muito interessante, porque a pessoa passava por uma perícia e depois apenas com os relatórios conseguia fazer as prorrogações. Vamos ver se o governo ele toma alguma outra medida, mas agora está para terminar mesmo essa prorrogação automática. E ajudava muito, tanto os segurados quanto o próprio governo, porque evitava uma quantidade excessiva de perícias e apenas por análise documental as pessoas conseguiam aí a prorrogação. 15 dias antes de terminar a perícia, fazia a nova solicitação e com isso ia prorrogando os benefícios. Por enquanto, sem notícias de continuar esse tipo de prorrogação, provavelmente vai finalizar. Aí vamos ver se o governo vai retomar essa medida. Agora a gente tem que checar também se tem fôlego para a realização dessas perícias, né? Porque justamente criou essa prorrogação porque não tinham profissionais e a fila estava gigante. Com certeza. Então, assim, extremamente interessante. Eu acredito até que quando esses laudos vão para o médico até analisa os laudos. Mas é muito mais rápido, assim, ao meu ver, né? Talvez tem questões até que sejam demoradas. Mas, em regra, deve ser mais rápido analisar os laudos do que atender cada segurado. Então, com isso, a gente conseguiu agilizar bastante as filas. Agora, vamos ver se retoma ou não. E a pessoa passou por uma perícia. Então, se verificou realmente ali a incapacidade. E aí, depois, com novos relatórios, tem várias regras, ele tem um relatório tinha que ser atual, juntando os novos relatórios, a pessoa conseguia ir prorrogando. Vamos ver se vai ter alguma novidade em relação a isso. Muito bom. Também aqui, aquele perguntando a respeito justamente dessa questão, não é? Da prorrogação. Especificamente aí, quando a pessoa, né, é chamada agora, vai ter que comparecer à perícia se não tem benefício suspenso. Com certeza. E quem recebe auxílio-doença, não esquecer, quando estiver 15 dias antes de terminar, tem que fazer aí um novo agendamento de perícia, porque senão a pessoa corre o risco de ficar sem o benefício. E se perder esse prazo, durante 30 dias não consegue fazer novo agendamento. Então tem que esperar 30 dias aí para fazer um novo agendamento. Então ficar muito atento em relação a todos esses prazos e todas essas regras para manter o benefício. O complicado aí, às vezes, de agendar a perícia, caso a perícia esteja muito distante, a pessoa às vezes fica atrás aí um pouco o recebimento. Vamos ver quais serão as medidas do governo. Perfeito. Também falar um pouquinho aqui a respeito de BPC e LOAS, né, com relação à quitação da casa financiada. Então, ficar muito atento quem recebe BPC, LOAS ou aposentado por invalidez,
podem sim pedir aí a quitação da casa própria, caso seja financiado. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso, porque às vezes é um direito que a pessoa tem, sofre ali às vezes para pagar alguma parcela, e na verdade já vem embutido questão de seguro, e agora em relação ao BPC, algumas medidas do governo que acabam auxiliando e a pessoa consegue essa quitação. Que aí com certeza a pessoa está incapaz, acaba ajudando um pouco. Uhum. E é interessante isso. E é qualquer tipo de financiamento ou só Minha Casa Minha Vida? É a pergunta da Cristina aqui. A questão da aposentadoria por invalidez é qualquer tipo. Minha Casa Minha Vida vai ter que analisar caso a caso. Mas a aposentadoria por invalidez normalmente tem um seguro embutido dentro do contrato. E é esse seguro que prevê a quitação. Então, se tiver CDHU ou mesmo financiamento feito diretamente com os bancos, a pessoa consegue a quitação quando é aposentado por invalidez ou caso venha a falecer. Muito bom. E de fato, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm a condição de pagar esse imóvel, né? Estavam aí trabalhando com a sua vida, né, na normalidade, tem algum problema de saúde e corre o risco, além do problema de saúde, de perder o imóvel. Com certeza, vai atrasando as parcelas, né? E às vezes tem pessoas que, como desconhecem esse fato, acabam até perdendo mesmo o imóvel. Então, por isso que é bom ficar atento. Porque no momento, claro, né? Quando a pessoa está com problema de saúde, ou às vezes se perdeu o ente querido que era responsável pelo pagamento dessa casa. Então, nesses casos, pode sim pedir aí a quitação total desse imóvel. Com certeza, é muito interessante e auxilia aí as famílias. Outro tema aqui, estabilidade pré-aposentadoria. Existe? Então, a estabilidade pré-aposentadoria, a maioria das pessoas assim, acha que ela existe de forma global e, na verdade, não existe previsão em lei da estabilidade pré-aposentadoria. O que acontece, as pessoas que vão ter é caso a pessoa tenha, no serviço que a pessoa está, tenha previsão em acordo ou convenção coletiva. Então, tem que ter ali essa previsão na lei, no acordo ou na convenção coletiva, e tendo esta previsão, a pessoa vai conseguir ter a estabilidade pré-aposentadoria. E qual vai ser? Quanto tempo antes de aposentar, a pessoa não pode ser mandada embora. Tem que verificar as regras que vão estar aí no acordo ou na convenção. Então, conforme for, às vezes 30 meses, 24 meses antes. E normalmente também tem a previsão que a pessoa tem que comunicar à empresa que está próximo à sua aposentadoria, para aí sim garantir essa questão da estabilidade pré-aposentadoria. Então, caso você esteja para aposentar, é interessante verificar em acordo ou convenção coletiva se existe essa previsão e se existe quais os requisitos. Se depende dessa questão da comunicação do empregado para o empregador para preservar este direito. Uhum. O Renato aqui, né, falando um pouquinho também a respeito desse tema, não é? Justamente, né, como você colocou, cada caso é um caso, cada perfil de contratação como checar isso, né? Se isso está no contrato, qual é a forma de entender se é o caso dele, por exemplo. O BPC deficiente foi uma portaria mesmo que o governo federal fez. Em relação às casas em geral, aí tem que verificar a previsão no contrato. E às vezes verificar junto com o banco. A Caixa Econômica Federal tem essa previsão. Então já é mais tranquilo. Os demais contratos, seria interessante dar uma olhada no contrato ou ir até o banco, mas normalmente já tem esse seguro embutido em todos os casos. Financiamento Caixa, tá certo aí, não é caso a pessoa tenha, já é regra do banco. Isso mesmo. E a maioria dos financiamentos acabam sendo aí pela Caixa Econômica Federal, então essa já é uma regra mesmo do banco que está estipulado, já tem esse seguro embutido. Bom. E Milton aqui também parabenizando pelas temáticas levantadas e falando dessa questão, voltando à estabilidade pré-aposentadoria, não é? Que muitas vezes as pessoas acreditam mesmo nisso sem ter o menor embasamento legal. Isso mesmo, Milton. Tem pessoas até que vêm questionar, falam, mas eu estava para aposentar e fui mandado embora. Se não tem a previsão em acordo e convenção coletiva, não existe estabilidade, porque não tem qualquer previsão em lei. Então, na lei não está escrito, se a pessoa está há 1 ano para aposentar, ela pode ser demitida. Não tem nada escrito na lei. Então, essa questão assim, é interessante até ter o conhecimento, até para a pessoa pesquisar, para verificar se tem ou não e quais são os requisitos. Porque conforme forem os requisitos, né, se a pessoa tem, depende dessa questão da comunicação, a pessoa fazer todos os requisitos para conseguir realmente aí, ter o seu direito.
Thaís, falar um pouquinho de aposentadoria da dona de casa. A gente vê aí muitas donas de casa que dedicam a vida, né, à manutenção do lar, aos filhos, e fica aquela questão, né? Tem direito à aposentadoria e, se tiver direito, como se procede? Então, a dona de casa, ela deve recolher para o INSS e ela pode recolher através de várias formas. O mais importante seria fazer como facultativo, que é a pessoa que não tem obrigatoriedade de fazer o recolhimento. Já a dona de casa que faz um bolo para vender, uma bala de coco, faz às vezes algumas questões ali para vender, essa dona de casa já pode abrir o MEI, que é o microempreendedor. Os valores serão parecidos caso pague facultativo de baixa renda. Então, a dona de casa que é inscrito no CRAS, inscrito no CAD único, ela pode sim fazer a questão de pagamento de baixa renda, que vai ser 5% do salário mínimo. Então, acaba ficando ali por volta de R$70. Tendo os pagamentos do INSS, a dona de casa, a que faz alguns serviços, a que não faz. Dona de casa, na verdade, sempre faz muitos serviços, né? Mas é que faz alguma questão para fora, essa questão que eu falei de bolos, de balas de coco, alguma questão assim. Então, pode fazer o recolhimento e, caso comece a pagar o INSS, vai ter direito à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Quando completar 62 anos, consegue a aposentadoria por idade. Então, acaba facilitando muito. Deixa a pensão por morte, tem direito à licença maternidade. Então, todos os direitos previdenciários são preservados. Então, é muito importante aí manter os recolhimentos, verificar qual a forma correta, qual o valor que consegue pagar, porque com certeza ajuda e muito. E é interessante também isso, né? Se pensar no padrão de vida dessa família e no que se pode ou não. Porque, por exemplo, olha, eu quero aposentar com um valor um pouco maior, tenho condições de recolher um pouco mais, posso recolher. Com certeza, fazer um planejamento. Conforme a forma que vai pagar o salário mínimo. E aí, pagar mais do que o salário mínimo, tem que verificar se realmente compensa. Porque às vezes vai pagar e no final das contas, a hora que for fazer o cálculo para aposentar, vai acabar ficando no salário mínimo. Então, às vezes, foca aí no salário mínimo para o INSS para aposentar mesmo e faz algum outro tipo de recolhimento, algum outro tipo de investimento para complementar essa aposentadoria. E quanto antes as pessoas fazem isso, melhor com certeza aí vão aposentar no futuro para não passar aí qualquer tipo de dificuldade. Muito bom. Também é importante destacar isso, né? Tem que se recolher, né? Não é porque eu trabalhei 20, 30 anos como dono de casa que eu tenho direito automático. Sem recolhimento, não dá direito. Com certeza, tem que fazer os recolhimentos. Mas a dona de casa que completa 65 anos, nunca recolheu para a Previdência ou não tem os recolhimentos suficientes para aposentar e seja de baixa renda, então a renda da casa ali tem que ser baixa. Nesse caso, pode tentar o benefício de prestação continuada ao idoso, que tem que ter 65 anos e ser de baixa renda. Nesse caso, vai receber um salário mínimo e não consegue acumular com a pensão por morte. A vantagem, às vezes, de pagar é que caso um casal, né, caso um ou outro venha a falecer, consegue receber os dois benefícios. Perfeito. A Nádia aqui também com uma questão interessante, né? Nesses casos, segue o padrão normal da Previdência, né? Que é o cálculo, levando em consideração tempo de contribuição e também idade. Então, Nádia, nesses casos, se a pessoa paga como microempreendedor, se paga a questão ou como contribuinte individual, facultativo, o cálculo vão ser 15 anos de contribuição, a mulher aposenta com 62 anos de idade e o homem a 65 anos de idade. Lembrando que, caso a pessoa tenha trabalhado no meio rural, a pessoa, e mesmo sem registro, pode também tentar somar esses períodos da roça no tempo de contribuição, comprovando através de provas indiretas, através de testemunhas, que trabalhou realmente ali no meio rural. E fazendo essas comprovações, consegue, conforme for, né, se conseguir for aceito, consegue somar esse tempo e tem que completar no total 15 anos de contribuição. E mulher 62, homem 65. Consegue aí a tão esperada aposentadoria. Muito bom. Falar um pouquinho da questão aí de redução de jornada de trabalho para quem tem filho com alguma deficiência, né? Como é que funciona isso? É regra? Quais são as condições? Então, caso os pais tenham algum filho com deficiência, em especial, os casos que estão assim com maior recorrência são casos que os filhos tenham autismo, têm direito a uma redução na jornada de trabalho, sem qualquer redução no salário.
Porém, esta regra está valendo para os órgãos públicos. Então, para a iniciativa privada, não tem essa regra, são para os órgãos públicos. Mas para quem trabalha na iniciativa pública, pode sim tentar fazer essas medidas. Já para quem trabalha na iniciativa privada, também tem algumas questões a serem observadas, como, por exemplo, a liberação do fundo de garantia por tempo de serviço. Como eu disse, a maioria dos julgados estão com questões do autismo, mas pode, por similaridade, verificar outros problemas de saúde que os filhos ou os familiares têm, os dependentes dessa pessoa que trabalha, e com isso sim pedir a liberação desse FGTS. Então, são alguns direitos aí dos pais de forma a tentar auxiliar. E por que a iniciativa pública fez essa questão de liberar, reduzir a jornada sem reduzir o salário? Porque normalmente as crianças precisam de terapias. Então, para os pais conseguirem se dedicar mais aos cuidados das crianças. Uhum. E, de fato, né, muitas vezes tem que se ter um perfil aí, inclusive, de se acionar na justiça, é o que a Wanda coloca aqui, né? Porque muitas empresas não reconhecem esse perfil, né? E mesmo o poder público, muitas vezes, não concede automaticamente o direito. Então, Wanda, com certeza. E, infelizmente, né, o nosso judiciário ele acaba sendo um pouco mais lento aqui no nosso país. A questão do FGTS tem mesmo que ser judicial, a não ser quando está nos casos específicos que a lei fala que o FGTS pode ser liberado antes. Então, como problemas de saúde da própria pessoa, então tem algumas regras. Para comprar a casa própria, então tem algumas regras que conseguem a liberação, outras realmente apenas judicialmente. E mesmo em relação ao poder público, também você está super correta, porque conforme for, não é aceito e também, infelizmente, tem que fazer a judicialização. A judicialização, né, entrar ali com o processo, acaba sendo ruim para o governo, porque acaba criando uma grande quantidade, e ruim para a pessoa também que está entrando, porque sabemos que os processos em nosso país, infelizmente, não são tão rápidos. Muito bom. Assédio moral, um outro tema aqui importante para a gente falar, não é? Primeiro, o que é, Thaís? Vamos caracterizar isso no ambiente de trabalho. O assédio moral é quando ocorre alguma situação e de forma repetitiva. Então, se for uma situação isolada, não é caracterizado assédio moral. Porém, se ela acontecer de forma repetitiva, aí sim é considerado. E isso acaba ali constrangendo a própria pessoa, naquele ambiente de trabalho, acaba prejudicando. Lembrando que normalmente uma pessoa, quando ela trabalha, às vezes ela acaba impactando de 3 a 4 pessoas fora do ambiente de trabalho. Normalmente seus familiares ou pessoas mais próximas que ela acaba auxiliando. Então, é muito importante essa questão de tentar preservar ao máximo o ambiente de trabalho. E caso alguém esteja sofrendo um assédio moral, o que fazer? Se uma outra pessoa observar, ou a própria pessoa que está sofrendo, tenta, através do diálogo dentro da própria empresa, tentar resolver essas questões, de forma a não ter que chegar no ponto, seja de pedir demissão, ou alguma situação que constrange tanto que a pessoa acaba sendo demitida, ou mesmo de partir para o lado da justiça. Por quê? Porque o emprego é muito importante para as pessoas. E, querendo ou não, às vezes não é tão fácil, às vezes, se recolocar no mercado de trabalho, seja questão salarial, às vezes a pessoa tem um salário melhor. Então, às vezes, é bom ficar muito atento em tentar preservar e, através do diálogo, tentar resolver todas essas questões. E caso verifique que um colega do lado está sofrendo assédio moral, verifica quem é o gestor daquela equipe, se você não consegue ali ajudar aquela pessoa. Porque essa ajuda, às vezes, vai valer muito. Às vezes, vai valer a manutenção de emprego da pessoa, vai manter ali a qualidade de vida da família da pessoa. Então, às vezes, acaba sendo muito importante a manutenção do emprego. Uhum. E muitas vezes também a gente tem essa questão, né? Quando a gente fala de assédio, você tem uma pessoa que está numa colocação superior à da outra pessoa, né? Então é isso, né? É de liderança para quem aí está em cargos abaixo. E a gente percebeu no passado uma presença muito grande nas empresas de treinamentos, de palestra tratando sobre, porque muitas vezes a iniciativa aí do assédio era de um superior, mas acabava comprometendo a empresa como um todo, não é? Com certeza, e depois conforme for a própria empresa que vai responder. Então, por isso tem que ficar muito atento. E sabe, Luciana, a maioria dos casos são superiores que acabam tendo algumas medidas
com pessoas que estão na forma hierárquica, que estão às vezes com um cargo menor. Mas acontece ao contrário também. Então acontece, normalmente é esse, mas pode acontecer ao contrário. Um exemplo até, por exemplo, um chefe de cozinha, que a maioria das pessoas ali que estavam trabalhando com ele não se habituaram ali com o seu jeito e começaram a colocar sal em excesso na comida ou prejudicando. Então, a questão pode ser sim de cima para baixo, mas ela pode ser de baixo para cima, as pessoas se unirem e não aceitar determinado chefia e com isso criar todo um problema, ou no mesmo nível hierárquico. Então, duas pessoas com a mesma função, uma acaba ali prejudicando a outra. Então, o assédio moral, as pessoas têm sim que ficar de olho e pode acontecer ali em todas as esferas. E é interessante a gente também destacar isso, porque por muito tempo se falou da questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, né? O moral ficava em segundo plano, mas a gente tem visto aí um crescimento dessa questão, não só do assédio moral, como um crescimento também de julgamentos deferindo esses assédios, né? Ou seja, mostrando que ocorre e indenizando as pessoas prejudicadas. Com certeza. Eu acho que hoje as pessoas elas estão com mais coragem de falar, né? Então elas têm mais coragem de falar, de buscar os seus direitos. O assédio sexual também, claro que existe, é com conotação sexual, né? Atitudes ali que levam a esse contexto. E aí o assédio moral para as demais situações. E sempre pontuando, tem que ser uma questão, o assédio moral tem que ser uma questão repetitiva. Então, às vezes, um dia ali que o chefe pegou mais firme, tudo, não vai caracterizar o assédio moral. Porém, se está tendo ali uma cobrança excessiva, cobrança de metas inatingíveis, então, uma questão também que a cobrança é só com aquela pessoa e com os demais não ocorre. Então, dessa forma, se verifica ali que realmente tem um assédio moral. Thaís, aproveitando a pergunta aqui do Rogério, perguntando a respeito de fator previdenciário, não é? Se continua valendo, como é que está esse processo da transição das aposentadorias? Rogério, o fator previdenciário existe, ele não nos deixa, né? Ele acaba existindo. Mas tem várias questões de forma de aposentar, principalmente as regras de transição da reforma, que a aposentadoria acaba assim ficando 100%. Então, conforme for, ele não é aplicado. Então, tem vários casos, por isso que é muito interessante, antes de aposentar, verificar qual regra de transição a pessoa consegue encaixar e se consegue retirar o fator previdenciário, porque isso é muito importante, porque conforme o fator, pode sim até reduzir em 50% o valor da aposentadoria. Então, assim, é uma ótima pergunta e é bom analisar. E, às vezes, é uma questão de um mês para outro. Então, por exemplo, em um mês, a pessoa se enquadra em determinada regra de transição. E no próximo mês, ela já consegue se enquadrar em outra regra. E, muitas vezes, ela está numa regra que é menos benéfica em razão de algum mês ou algum período que o INSS deixou de considerar. Então, fazendo essa análise mais detalhada, a pessoa consegue aí a aposentadoria, muitas vezes, com um valor bem melhor. Então, fique atento em relação a isso. Então, ele existe, mas tem várias formas de aposentar que não tem sua aplicação. E é justamente importante isso, né? Checar, né? Porque às vezes a pessoa está com muita pressa e acaba sendo prejudicada e depois não tem mais volta. Com certeza, fica atento e se solicitou a aposentadoria, não gostou do valor, não recebe. E aí, posteriormente, faz mais uma análise e faz um novo protocolo posteriormente. Pode também, sim, fazer essa questão. Perfeito. A análise é fundamental aí antes da entrada no processo para depois não se arrepender. Com né? certeza. Porque também a gente tem que lembrar as pessoas que, no primeiro momento, olha, vou ganhar um pouco menos do que eu ganho trabalhando, mas sem problema, vou ter mais tranquilidade. Só que a gente esquece que muitas vezes a gente vai ter mais idade, tem necessidade de outras questões, como medicamento, encarece tratamento de saúde, etc. E muitas vezes esse dinheiro não dá. Com certeza. No primeiro momento, às vezes, como você falou, né, a pessoa trabalha e recebe a aposentadoria suficiente, mas e quando parar de trabalhar, vai ser. Agora, tem um caso que a pessoa não precisa de pensar se vai se aposentar agora, não precisa fazer cálculo nenhum. Se a pessoa ela sempre contribuiu para a Previdência Social 5% ou 11% e sempre foi sobre salário mínimo, então vai aposentar com o salário mínimo, nesse caso, num primeiro momento que preencheu os requisitos, já aposenta. Essa questão de fazer cálculo, de verificar o melhor momento, é só para quem vai receber mais do que o salário mínimo. Se a pessoa vai receber o salário mínimo mesmo, sempre as contribuições foram nesse sentido, no primeiro momento, preencher os requisitos, aposenta mais que rápido. Perfeito. E é importante destacar isso, né? O cálculo vai variar de pessoa para pessoa e o Augusto pergunta aqui, né? Justamente, olha, trabalhei parte da minha vida com vários tipos de salário. Isso vai entrar no cálculo geral ou não? O que conta são os últimos? Não, vai entrar tudo.
Por que Augusto, por que tem essa questão que às vezes as pessoas acham que são os últimos? Porque já foi assim. Então, teve uma época, antes aí de algumas reformas, que eram os últimos 3 anos. Então, as pessoas contribuíam, nos últimos 3 anos aumentava o valor e a aposentadoria ficava num valor maior. Atualmente, após a reforma de novembro de 2019, a fórmula de cálculo considera todos os valores de julho de 1994, ano e o mês que começou o Plano Real, até os dias atuais. Atualiza todos os valores e faz uma média. E atualmente a lei atual é uma média de todos os valores. Então vão ser utilizados aí todos, não é nada excluídos. Antes também tinha a exclusão de 20%. Agora não tem qualquer exclusão e é essa média que é o salário da pessoa 100%. Essa também é uma confusão, porque a pessoa quando fala, né, você aposentou 100%, a pessoa acha que vai ficar com base no último salário, nos últimos salários. E na verdade não é isso. 100% é 100% da média dos salários, de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Perfeito. Um pouquinho aqui, não é? A gente falou do pente fino, mas a gente não falou do Bolsa Família. Ele entra nesse pente fino? Então, o pente fino que vai começar agora em julho de 2024, entra também o Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família, o governo também está prometendo reanalisar aí vários benefícios e com certeza aí nós vamos ter um grande corte. Então, também ficar atento, manter o CAD único atualizado, verificar quais pessoas estão, o quanto mais ficar tudo organizado, porque se cortar e a pessoa tiver os requisitos, é só levar a documentação para que vão ter aí maiores chances de restabelecimento. Mas tem a dor de cabeça de ficar com o benefício interrompido. E quando a gente pensa no perfil das pessoas que recebem, é um recurso fundamental para a sobrevivência, né? Então, a pessoa não pode deixar de lado e só manter atualizado, não é? A gente vive repetindo aqui datas de atualização. Se está na dúvida, passa no CRAS do seu bairro e se informa. Com certeza, porque às vezes é uma questão simples ali que a hora que for cruzar os dados vai cortar o benefício. Então, sempre é importante manter tudo atualizado. Tá bom. Falar também um pouquinho da questão do vazamento dos dados do INSS, né? Estava se havendo muitas denúncias a respeito disso, e isso também gerando muitas possibilidades de golpe, né, Thaís? Com certeza. E agora o INSS disse, né, ele prometeu ali através de algumas notícias, que a maioria dessas questões do INSS que fechou ao máximo e eles dizem que não está havendo mais vazamento de dados. Espero que assim continue, né? Porque com certeza aí acaba ajudando toda a sociedade, porque esse vazamento de dados prejudica e muito aí as pessoas como um todo. E a questão do vazamento de dados, eles pontuam que haviam ali profissionais, né, que trabalham no próprio INSS que facilitavam essa questão desse vazamento de dados e que agora eles conseguiram sanar essa questão. Vamos ver como vai ficar, né, se realmente está tendo ainda ou não, só o tempo para dizer. E que, infelizmente, isso possibilitou muitos golpes na questão dos empréstimos, não é? Aposentados e pensionistas estavam reféns mesmo de uma série de golpes. Com certeza. E agora até essa questão do pente fino, ficar muito atento. Se alguém chegar e falar, faz isso e aquilo, que eu vou resolver para você não cair no pente fino, não caia nessa. Tudo é direto para a Previdência Social, é através do aplicativo do meu INSS, do número 135. Se alguém ligar e pedir qualquer código que chega no celular, não passa, porque esses códigos destravam todo o gov.br da pessoa e com isso a pessoa, se for um golpista, vai ter acesso a muita coisa. Não manda foto, porque às vezes é questão de reconhecimento facial para empréstimo. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso. Thais, gratidão pela participação conosco. Fica sempre o convite aqui, não é, para ajudar nos esclarecimentos da população e a gente agradece sempre pela presença. Eu que agradeço, estou à disposição e uma ótima tarde a todos.